Como foi a minha cursada em Saúde Mental 1? Meu nome é Natasha, eu tô no 3º ano de Medicina da Barcelona. Primeiro, como é a cursada? A cursada é semestral, então ou você faz no primeiro semestre ou no segundo semestre, depende da comissão em que você está. No caso, eu fiz no primeiro semestre. Dentro da Barcelona Virtual, os professores disponibilizam PDFs, vídeos da matéria mesmo, né, contando um pouquinho sobre o conteúdo, alguns materiais extras, algumas indicações de filmes. Em sala de aula, a professora revê esse conteúdo com a gente e também normalmente resolvemos algumas perguntas, né, em grupo. Ela separa em grupo e a gente resolve as perguntas que estão na guia do PDF. O que se estuda em Saúde Mental 1? A gente começa com escolas da psicologia, então cognitivo, condutista, mas o nosso foco principal é na psicanálise, então a gente estuda bastante Freud. A gente vai estudar primeira e segunda tópica, desarrollo psicossexual, com todas as etapas, então etapa oral, etapa anal, toda essa parte, né, que Freud fala. Tem também o complexo de Édipo. Estudamos também sobre crises que o ser humano passa durante a vida e mecanismos de defesa. Qual é a reação, às vezes, de um paciente, né? Por exemplo, uma pessoa que passou por alguma tragédia e entra em negação, esse seria um mecanismo de defesa e tem vários outros mecanismos, então a gente estuda tudo isso. Violência de gênero, então como às vezes identificar uma mulher que está sofrendo algum tipo de violência de gênero. Entrevista, como que é feita uma entrevista com o paciente, que tipos de documentos legais existem dentro dessa relação médico-paciente, que também é algo que a gente estuda, como você dar uma notícia ruim. Na segunda era, a gente estuda esferas da personalidade, então inteligência, né, relação do QI, esfera evolutiva, esfera afetiva, que tem a ver aí a parte de sentimentos e também a parte de vontade. Então, por exemplo, um paciente que não está com vontade de fazer nada, às vezes ele está ali em quadro depressivo. Quais são os sintomas das pessoas, né, com neurose, psicopatia? Essas pessoas são imputáveis dentro da lei ou não? Psicose e toda a parte de esquizofrenia, transtorno bipolar, toda essa parte mental a gente já começa a estudar em Saúde Mental 1. O que eu achei da matéria? Primeiro, ela te assusta, porque você tem tanta coisa pra estudar em fisiologia e bioquímica, e você fala, meu Deus, é mais uma matéria. Mas ela é muito gostosinha, assim, a maneira que foi feita, com a minha professora também, foi muito querida, então foi bem gostoso de estudar um pouco sobre isso. É uma matéria pra você ficar ali numa final com nota 10, juro pra vocês. Inclusive, eu tenho resumo, tá? Porque, assim, os PDFs dão mais de 200 páginas. Além de você imprimir tudo isso, você revisar com um PDF que tem mais de 200 páginas não é tão fácil. Então, eu fiz um resumão, consegui colocar essas 200 páginas em cerca de 20 páginas, então facilita muito a sua vida. Então, se você quiser, eu tenho os apontes para Saúde Mental 1. E é engraçado que você começa a estudar e você vê principalmente os mecanismos de defesa, né? Você fala assim, meu Deus, eu faço isso. Isso é uma defesa que realmente eu uso para tal coisa que aconteceu. Você começa a se identificar, é muito legal. Às vezes um pouco preocupante também. Agora, em relação às provas. Na primeira era, nossa prova foi Choice. Eu consegui uma nota muito boa. A prova é muito tranquila, apesar de ter algumas questões extremamente confusas, tá? Algumas questões você fala assim, meu Deus, o que exatamente eles estão querendo saber aqui? Inclusive, né, pra quem compra os meus apuntes, lá no grupo exclusivo tem choices para eras, tá? Eu enviei lá pro pessoal se preparar também. Então eu acabei fazendo esses choices que eu escrevi, que eu peguei de provas antigas, né? Reformatei para ficar bem certinho pro pessoal. E eu estudei por esses choices também, várias questões repetiram, então dá sim pra tirar um notão já na primeira era. Na segunda era, seria choice, mas daí uma semana antes, acho que deu até um pouco menos, eles avisaram que ia ser oral. Então, a maneira de estudar muda totalmente, né? E como foi esse oral? Eles chamavam de 6 em 6. Na verdade, nesse grupo foi até, acho que 8 pessoas com a professora. Então, a professora chamava 8 pessoas, aleatoriamente. A gente sentava ela assim na nossa frente, né? Como se eu fosse a professora e você aí fosse o aluno. Então, os 8 alunos aqui na frente dela. Ela anotava o nome de cada um e daí ela começava a fazer perguntas, um por um. Então, ela chegou para a primeira da pontinha e falou, me fale um mecanismo de defesa. Daí ela falou. E assim ela foi perguntando para cada um mecanismo de defesa. Só que tem vários mecanismos. Aí, às vezes, ela fazia a pergunta ao inverso. Falava assim, se tem um paciente que faz, falar a reação desse paciente, que mecanismo de defesa ele está usando. Então, você tinha que falar isso também. Ela perguntou sobre as esferas da personalidade, ela perguntou características de psicoses, e assim, todo mundo respondendo na frente, né? Porque ela perguntava pra você, mas você tava ali com os outros colegas em volta. E se às vezes teu colega não sabia responder, ela passava a pergunta pra você, e aí você tinha que responder. Conforme ela vai vendo que o pessoal sabe responder, ela vai liberando.
Então, por exemplo, ela liberou umas meninas primeiro, que foram as primeiras que responderam, aí depois eu também fui liberada, aí ficou um pessoal ainda rendendo lá. E aí ela vai dando a nota, né, de acordo com o que, como responde, o que responde, soube responder, não soube responder, e assim vai. Foi bem tranquilo. E assim, em relação, isso não... O que eu vou falar aqui não é incentivo, mas é só pra vocês verem que foi uma prova tranquila. Eu, obviamente, já tinha estudado, já tinha feito os apontes da segunda era, mas assim, depois que eu terminei, eu não vi mais saúde mental. Por quê? No mesmo dia, com uma prova de fisiologia, eu tinha que dar meu oral de fisiologia da primeira era. E eu falei, cara, o meu foco é físio, entendeu? Porque eu preciso passar em físio, que é a matéria mais complicada. Qualquer coisa depois eu faço saúde mental se eu for com recuperatório. Então, o que aconteceu? Depois que eu estudei, fiz os resumos e tal, e não mexi mais com isso, no dia da prova, porque era assim, a minha prova de saúde mental era de manhã e a minha prova de físio era à tarde, tipo 2 da tarde, e minha prova de saúde mental era às 9. No dia de manhã, 20 minutos antes de eu começar a me arrumar para sair para a prova de saúde mental, eu li o meu aponte da segunda era. Eu li, falei em voz alta 20 minutos e foi com isso que eu fui. Até porque no dia anterior também teve prova. Só que a galera fez um trabalho em grupo e apresentou, uma pessoa apresentou. Então assim, eu pensei, bom, se eu não tô tão, se a galera tiver melhor, eu consigo contribuir e ao mesmo tempo passar e me livrar disso aí. Então, tipo, tá tranquilo. Só que chegou lá no dia, não foi igual no dia anterior. Foi a professora fazendo pergunta um por um. Então, ainda bem que eu estudei um pouquinho, pelo menos, antes de sair de casa. Que eu tinha chegado a pensar em nem estudar. Tipo assim, ir o que tivesse na minha cabeça do que eu tinha estudado antes era aquilo. Mas eu dei uma revisada 20 minutos e foi o suficiente pra aprovar. Porque o meu foco realmente era físio. Então eu tava assim, vou fazer a prova, se der Deus, se não der, paciência. E no fim deu super boa. Inclusive, essa é uma vantagem dos meus resumos, porque como eles estão muito mais práticos, você consegue em 20 minutos ler a era, né? Obviamente, não indico que você estude muito mais, principalmente pra final. Pra final eu estudei bem mais. Bom, passei primeira era, passei segunda era, veio a final. Aí na final, também foram chamando, daí por nomes, né? Foram chamando em grupos de 6. Então a professora chamou 6 alunos, a gente sentou novamente na frente dela, era uma outra professora, na verdade era a minha professora da sala de aula mesmo, a Nancy. E aí ela começou a mesma coisa. A primeira coisa que ela falou foi assim: alguém preparou um tema? Quer começar com um tema? Aí a menina que tava do meu lado, ela foi muito rápida. A professora mal terminou de falar, ela já falou eu. E daí ela começou a falar de relação médico-paciente, que não é um tema que eu faria. Assim, ele é muito grande e ao mesmo tempo não é um conteúdo assim fácil de você explicar, sabe? Eu não escolheria esse tema. Se ela me perguntasse, eu ia falar sobre as fases do desarrocho sexual, né? As etapas sexuais, que seria ali fase anal, fase oral, enfim, eu falaria disso. E ela começou a fazer perguntas. Algumas ela fazia diretamente pra pessoa. Igual, pra um menino ela perguntou o que era o super show. Outras vezes ela fazia a pergunta assim, meio que, tipo, quem vai responder? E aí eu tava esperta, né? Tudo que eu sabia já começava a responder. Obviamente que não fui, tipo, encherida, né? Mas eu tentava também sentir o clima se alguém mais queria responder. E assim, o que ela ia fazendo? Ela ia colocando um maisinho do lado. Então, eu fui olhando, entendeu? A maneira que ela tava colocando, o jeito que a pessoa respondia, se ela colocava mais ou não. E aí, a minha prova foi muito rápida. Foi muito rapidinho, ela me liberou. Daí o resto do pessoal continuou rendendo. Ela perguntou mais alguma coisa sobre relação médico-paciente, que uma da menina falou, ela falou assim, quando que começou? Aí outra menina falou, com a bioética. Daí ela, tá, mas tem um fato, algo aconteceu, tipo, historicamente, que foi muito marcante. E aí eu percebi que o pessoal não sabia responder, só que eu tinha lido, né? Eu dei uma rápida lida sobre aquilo. E eu lembrei de Nuremberg, que foi a parte da Segunda Guerra Mundial, onde os médicos pegavam os pacientes como cobaias, enfim. E aí eu falei isso. Nisso ela já notou mais. Eu falei, é isso. Legal. Aí continuou, e ela perguntou, isso assim, ela perguntando de forma geral, né, pra ver quem respondia. Essa é outra questão. Iniciativa. Você precisa ter iniciativa para responder, tá? Não pode ter vergonha, sabe responder, começa a responder e os alunos vão se complementando e assim ela vai analisando. E aí a outra pergunta foi... Ela falou assim, tá, e o caso de Tuskegee? Eu não sei falar, gente, desculpa, eu não lembro agora como é que fala o nome. Mas o que aconteceu? Eles indicaram que a gente assistisse um filme.
dia eu tava aqui e falei, nossa, eu vou assistir aquele filme. E assisti, que era um filme sobre esse projeto TUM, eu não lembro agora o nome, mas era numa cidade lá nos Estados Unidos, que basicamente pegaram uma comunidade negra e usaram esses homens, principalmente, né, que tinham sífilis, usaram como cobaias pra ver como que a doença se desenvolvia e tal. Eles não deram o tratamento pra essas pessoas. E aí eu tinha assistido e eu percebi que ninguém sabia do que ela tava falando. Daí eu comecei a falar. Porque daí eu falei, cara, eu não cheguei a estudar. Tanto que lá no meu grupo secreto, eu mandei uma matéria e tal, com mais dados. Eu só tinha assistido o filme. Então todo o meu conhecimento era o que estava no filme. Eu estava torcendo pro filme estar fidedigno. E estava. E aí eu expliquei, né? Tipo, falei sobre essa situação, né? Essa situação antiética que aconteceu com esses pacientes. Nisso ela já anotou mais 2, maisinho assim. E logo na sequência, ela falou mais um pouco sobre esse caso e logo na sequência eu fui liberada. Então a minha prova final foi muito tranquila, muito rápida. Antes disso acontecer também, antes dessas perguntas, ela também falou com a gente, todo de maneira geral, e a gente foi complementando sobre o eixo, o show e o super show. Mas realmente, assim, a prova foi muito tranquila. Então fica aí a minha dica de que pega essas coisinhas, tipo, aconteceu tal coisa na Segunda Guerra, né, principalmente, eles falam sobre isso. Então não é algo que, tipo, você vai tirar do nada. E a professora fala, assista tal filme, assista, porque isso pode te deixar, assim, tranquilo na prova. Fui liberada com um 10 e minha prova foi super, super de boa. Lógico que eu sabia também toda a parte teórica, eu sabia os mecanismos de defesa. Gente, eu estudei, assim, eu sabia de cabo a rabo, porque eu falei assim, essa matéria eu vou sair de lá com um 10. E no fim, foi muito mais fácil conseguir esse 10 do que eu poderia imaginar. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.